Prezados irmãos e amigos, depois de uma aula sobre o Anticristo, nós reiniciaremos o estudo junto com a Palavra de Deus. Eu sou Salma Pimentel, a professora de Bíblia há muito tempo. Hoje nós vamos ler um pedaço, um trecho do capítulo 11, que tem por título As Duas Testemunhas. Então nós vamos agora pegar a Bíblia, botar junto nós, todos vocês que estão seguindo, e fazer a comparação depois com o livro, que vai explicar para vocês a verdade, que aqui está meia confusa, com a linguagem de João de 2000 e tantos anos atrás. Ele não tinha de jeito nenhum como explicar o que nós temos hoje. Então a linguagem dele se tornou simbólica para nós. Nós temos que perseverar, pedir oração para poder entender, mas Deus nos deu essa chance com a revelação dos versículos bíblicos do Apocalipse. Então vamos começar. As Duas Testemunhas, capítulo 11, versículos 1 e 2, somente hoje. E foi-me dada uma cana semelhante a uma vara, e chegou o anjo e disse: levanta-te e mede o templo de Deus, e o altar, e os que nele adoram. Versículo 2. E deixa o átrio que está fora do templo, e não o meças, porque foi dado às nações, e pisarão a cidade santa por 42 meses. Essa é a leitura bíblica. Agora nós vamos para o livro, para a explicação dessas duas testemunhas iniciais. Capítulo 11, no livro do Apocalipse. Ordens para medir o santuário de Deus, é o título. Neste capítulo, iniciaremos o estudo sobre a época mais infeliz da Terra. O mal chegará para atormentar a humanidade. E também, neste capítulo, enfrentaremos a parte mais difícil e mais importante do livro. Contém muitos e sérios problemas de interpretação. E nada se pode afirmar como palavra definitiva. É importante porque contém um resumo do resto do livro. João comeu o pequeno livro, assimilando em sua mente e em seu coração a mensagem da verdade divina, e a põe por escrito, mas sem grandes detalhes. O livro que comeu é tão bem digerido que faz parte do seu ser. A sua fé inabalável naquilo que recebe do seu Senhor deixa-o estranho para nós, porque ele fala de coisas e fatos que irão ainda acontecer, como se estivessem já no passado e já realizadas. Isso é algo que não devemos esquecer, pois quando ao ler de agora em diante e encontrarmos fatos descritos no tempo passado, devemos lembrar que ainda virão escatologicamente. Mas João já descreve como tivesse passado,
porque ele viu tudo naquela hora. Vejamos um resumo do esquema do capítulo 11. Versículo 1 e 2. É da medição do templo que se trata, sem que o átrio seja incluído como uma proteção contra os poderes demoníacos que descerão à terra. É mais um ato de selar, guardar, proteger o lugar santo, do que somente o simples ato de medir. Versículos 3 e 6, que nós falaremos depois, mas vamos dar uma noção a vocês aqui sobre o assunto do livro. Falam das duas testemunhas que virão para testemunhar e que terão poder para castigar. Versículos 7 a 10. Nós encontramos aqui a primeira aparição do anticristo e a sua vitória temporal, matando as duas testemunhas de Deus. Versículo 11 e 14. A ressurreição das duas testemunhas e a conversão e o arrependimento dos judeus. Versículo 14 e 19. Temos aqui a primeira visão da vitória triunfal e final de Cristo. Os primeiros 1000 anos do seu reinado, a revolta das nações, a derrota delas, o juízo dos mortos, o reino de Deus e seu Filho, e finalmente chegado. Até que, enfim, tudo isso foi aqui resumido. É o assunto dos acontecimentos restantes de que trata o livro de Apocalipse. Nós vamos estudar tudo isso ainda. O vidente inicialmente recebe um caniço, semelhante a uma vara, para medir o templo. Qual era o propósito da medição? Tomam-se medidas de um edifício pelas seguintes razões: para restaurá-lo, quando se quer edificar um outro andar sobre ele, ou então para demolir o que estava já construído. Nesse caso, nenhuma das razões é válida para a ordem da medição. O que se quer conservar intacto e muito bem preservado para um futuro incerto, certo? É como se então houvesse a mesma ordem para selar, como no capítulo 7, versículos 2 e 3 se encontram. E vi um outro anjo subir da banda do sol nascente, isso é o que está lá, e que tinha o selo do Deus vivo, e clamou com grande voz aos 4 anjos, a quem fora dado o poder de danificar a terra e o mar, dizendo: não danifiqueis a terra, nem o mar, nem as árvores, até que hajamos assinalado nas suas testas os servos do nosso Deus. Ele vai nos marcar para que nós não possamos sofrer tanta miséria. A intenção dessa ordem, portanto, é semelhantemente excitada, pois tem como propósito assegurar a proteção dos fiéis de Deus durante o império dos terrores demoníacos, que haverão de descer sobre a cidade santa
e sobre o mundo. O Templo de Jerusalém era cercado por 4 pátios. O primeiro, onde estava o santo lugar, e o Santo dos Santos, era o pátio dos sacerdotes, com o altar das ofertas queimadas, que era de bronze, e o altar do incenso, onde só podia entrar o sumo sacerdote uma vez por ano. O segundo pátio era o pátio dos judeus. O terceiro era o pátio das mulheres judias. E o quarto era o pátio dos gentios, que não faziam parte do povo judeu. Passar desse pátio para o interior dos outros pátios era proibido, sob pena de morte. Quando o Apocalipse foi escrito, era o ano 90 depois de Cristo, provavelmente. E o templo havia sido destruído no ano 70. Como medir-se em algo que não mais existia? O templo fora destruído em 70. Estamos falando no ano 90. Como pode se medir uma coisa que não existe mais? É muito provável que o livro tenha sido escrito no ano 70, durante o cerco de Jerusalém, antes da tomada da cidade e da destruição do templo. Ou talvez João esteja usando um episódio que já tenha sido relatado em textos anteriores para os seus próprios fins. Durante o cerco da cidade, o partido político dos judeus zelotes, que não haviam aceitado jamais a derrota, estavam dispostos a morrer até o último homem. Eles eram muito valentes. Isso eles o fizeram para defender os lugares santos. Quando as muralhas da cidade caíram, os zelotes fugiram para o templo, certos de que ali os gentios não poderiam passar. Eles acreditavam que os inimigos jamais passariam do primeiro pátio externo, o dos gentios. E se isso acontecesse, Deus os exterminaria pelo sacrilégio. No entanto, Deus não fez isso. Ele não permitiu isso. E os zelotes morreram. E o templo foi destruído, como Jesus profetizou. A medição do interior do templo, desde quando Deus ditou as medidas e o abandono do pátio dos gentios, representam a esperança dos zelotes dos últimos dias. João espiritualiza essa ideia, essa imagem. Ele não fala do templo que se levantava em Jerusalém, porque há 20 anos esse edifício fora destruído. O templo a que ele se refere é a igreja cristã. É o novo povo de Deus. Esse é o templo. Os cristãos são pedras vivas, incorporadas numa casa espiritual. A igreja fundamenta-se sobre os apóstolos e profetas, e Jesus Cristo é a pedra angular. Com crescimento, a igreja há de constituir-se no novo e santo templo de Deus. Em 1 Coríntios 3, versículo 16, lemos: Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito Santo habita em vós?
em Efésios 2, versículos 20 a 21. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina, no qual todo o edifício bem ajustado cresce para o templo santo do Senhor. Portanto, a medição do templo é equivalente ao ato de selar dos santos crentes em Jesus. No momento mais terrível da prova, eles serão protegidos. E os demais, os que espiritualmente são gentios, os que então estão fora da igreja, estão condenados e serão exterminados. Zacarias, o profeta, viu um homem medindo Jerusalém, o que simbolizava a proteção divina. Está no livro de Zacarias, capítulo 2, versículo 1. E Ezequiel, outro profeta, teve uma visão muito longa da medição de Jerusalém, simbolizando o fato de que Jerusalém ainda viria a ser a verdadeira cidade de Deus. Ezequiel 40 a 43. Essa é a nossa esperança. Jerusalém será a verdadeira cidade de Deus, onde os verdadeiros cristãos, aqueles que amam a Cristo como Filho de Deus, habitarão para sempre. É muito linda essa história, porque vocês não aceitam logo viver com Jesus para sempre. Que Deus os abençoe. Amém.